pessoas, tudo certo com vocês? Estou eu de novo aqui, professor Nozei, para conversar mais um pouquinho com vocês de língua portuguesa. Olha que legal, a gente vai bater bastante na tecla dessa aula somente em narração, narrativa. Por quê? Porque dentro das últimas provas que nós vamos para vocês é o que mais cai. Então eu preciso entender por completo o que é narrativa, para daí sim dar uma aprofundada nisso e ficar tranquilo em relação à estrutura da narrativa, beleza? Então vamos lá. Assim como eu já falei para vocês, a narrativa tem 5 estruturas básicas, que é ação, espaço, tempo, personagem e narrador. Para que seja uma narrativa, tem que ter esses 5 elementos. Se um desses 5 elementos faltar, já deixa de ser narrativo, beleza? Então um texto para ser narrativo tem que ter ação, espaço, tempo, personagem e narrador. Tranquilaço? De boa. Muito bem. Quando eu falo de ação, vai entender aí no caso, né, a própria história, o próprio enredo, beleza? Então, falando de ação, eu vou pensar em tudo que acontece com os personagens dentro dessa história. O enredo em si, ou até mesmo posso chamar de trama. Trama, enredo, história vai ser meio que sinônimo aqui nesse contexto, beleza? Então tem que ter um enredo, tem que ter uma trama. Existem algumas narrativas que tem uma trama somente, um enredo, em que todos os personagens estão em volta daquele enredo. Existem algumas narrativas que não, que tem um enredo central e várias outras pequenas tramas em volta que se relacionam com esse enredo central. Então depende do tipo de narrativa. Por exemplo, se eu pegar um romance, que é uma narrativa longa, e aí aqui, ó, vamos abrir umas aspas aqui, ó. Romance não é só sobre loves in the air, não é só sobre amorzinho. Romance é uma narrativa longa, que pode ser romance de aventura, pode ser romance de ficção científica, pode ser romance de guerras. Então aqui o romance quer dizer que é uma narrativa longa. Se é uma narrativa longa, eu vou ter uma narrativa central, ou melhor, uma trama central, um enredo central, com várias pequenas tramas em volta que se relacionam com esse enredo. E aí eu vou ter um personagem que vai estar no centro, relacionado a todas as tramas, ou pelo menos na maioria delas, e outros personagens nas tramas menores, e outros personagens que vão ficar passando em várias dessas tramas, em várias dessas redes aí de relacionamento, beleza? Isso é a ação. Então isso vai acontecer, beleza? E essa narração, essa ação em si, esse enredo, ele acontece devido aos personagens. Quem faz com que esse enredo aconteça são os personagens, beleza? Por isso que eu falei, se eu não tiver ação, consequentemente é porque eu não tenho personagem também. E aí já não é mais narrativa. Tranquilo? 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 Numa boa? Muito bem. Então olha só, eu tenho enredos dentro dessa narrativa, beleza? O que acontece? Normalmente eu tenho tipos de ação. Eu tenho uma ação que chama-se ação fechada. O que é uma ação fechada? Quando se conhece o fim da história e essa história, esse fim é definitivo. Ou seja, comecei a narração, passei pelo desenvolvimento, teve o meu clímax, o desfecho, pum, fechei a ação. Acaba ali. Ou seja, uma história que tem fim naquele próprio livro. Agora, se eu pegar um livro ou uma narração que é dividida em vários livros, o que acontece? Eu tenho uma ação que vai ser chamada de ação aberta, porque ela não vai fechar naquele livro. E aí eu vou dar um exemplo para você. Por exemplo, se você já leu trilogias. Trilogias são vários livros, 3 livros normalmente, né? Você vai ler toda uma narração, várias aventuras em cada um dos livros. O primeiro livro não fecha a ação, deixa aberta para o segundo livro. O segundo livro também não fecha, deixa aberto para o terceiro livro. Se a trilogia se encerrar no último livro, o último livro sim vai ter uma ação fechada. Se não, ele pode ter uma ação aberta também, dando possibilidade de escrever o 4º livro, o 5º livro daquela estrutura. Isso acontece muito aonde? Série, seriado. Você que gosta de seriado da Netflix, da Netflix, isso aí, não vou fazer propaganda deles não. Se você gosta de seriado, provavelmente o seriado faz o quê? Ele faz uma ação, faz um clímax naquela ação, faz um desfecho, mas deixa aberto para o próximo capítulo. Ele não vai terminar a história ali, você vai deixar aberto. Ou ainda, pega os filmes aí de super-heróis, nós temos aí a Marvel, o pessoal da Marvel lá, então você tem lá o filme do Capitão América, do Homem de Ferro, do Thor, do Hulk, não sei de quem, todos eles juntos, e todas as ações são interligadas, nenhuma fecha neles mesmo, a não ser no momento que pode fechar a ação de um dos personagens. Por exemplo, sei lá, vai aposentar o Capitão América, o Thor, sei lá quem, mas aí ele vai fechar a ação daquele personagem. A história dos super-heróis continua aberta. Então, a ação fechada se encerra naquela mesma narração. A ação aberta deixa aberto para uma próxima sequência de ações. Tranquilaço, de boas, né? Muito bem.
Isso aí é muito importante você saber como funciona. Então lembre sempre, vai ter sempre uma ação principal ou um enredo central e aí várias outras tramas em voltas. Em voltas não, em volta. Beleza. Além disso, eu tenho aí, dentro da construção narrativa ainda, eu tenho a parte do tempo. O que é tempo? O tempo é exatamente o tempo que perdura, certo? Aquela tua narrativa, aquela tua história. Então o tempo, ele pode ser um tempo cronológico, em que mostra quando a pessoa nasce, o desenvolvimento dela para ser criança, adolescente, adulto, velho e acabou a história. Então o tempo cronológico é aquele tempo que acontece em sequência. Tem o tempo psicológico, quando eu tenho um personagem que já está mais velho e ele começa a lembrar do passado. E ele narra desde o passado até o presente. Então ele já passou por isso, mas a história começa nele mais velho. Aí quando ele pensa no passado e faz esse caminho, isso é o tempo psicológico. Também existe essa possibilidade. Então, dois tipos de tempo. O tempo cronológico e o tempo psicológico. Lembrando que tudo é encadeado, um juntinho do outro, certo? Tudo com lógica dentro da sua trama. O espaço. O espaço aí é o lugar onde ocorrem os eventos, certo? Eu posso ter um espaço social, e o espaço social é legal você pensar, porque o espaço social é o grupo social que pertence aos personagens. O espaço social pode ser a classe alta, classe baixa, classe média, pode ser militares, pode ser marinheiros, pode ser, sei lá, skatistas, e assim por diante. Então o grupo social que pertence, esse é o espaço social. E tem o espaço físico, obviamente o espaço físico é o local exato onde ocorre tudo, na praça, na casa, no mar, onde quer que seja, e isso aí tudo influencia até mesmo na construção psicológica dos próprios personagens, beleza? Então, espaço físico, espaço social aí, bem de boa, e posso até chamar de espaço psicológico, esse que constrói a parte psicológica dos personagens. Tranquilaço? De boa? Muito bem. Então eu falei aí de ação, tempo, espaço. Personagem. Eu tenho aí a possibilidade de ter vários personagens. Eu sempre vou ter um personagem, ou dois, ou três, principais. Tenho o personagem principal, aí eu tenho os personagens secundários. Todo personagem principal tem um antagonista. O antagonista é aquele que é contrário ao principal. Então são dois sempre que estão se chocando, certo? Então, o personagem principal e o antagonista, que está chocando com o principal, e eu tenho outros secundários que auxiliam nessa trama, beleza? Então são os tipos de personagens que nós temos. Além disso, eu posso ter características próprias dos personagens. Por exemplo, eu posso ter um personagem principal que se chama-se Redondo. Por que Redondo? Porque ele é igual a mim? Não! Não porque ele é igual a mim, porque o personagem redondo, ele é aquele que muda psicologicamente no decorrer da trama. Então, por exemplo, ele começa bonzinho, com o passar do tempo, sei lá, mata a família dele toda e dele fica mal depois. Ou seja, ele se transformou psicologicamente durante o processo personagem redondo. O personagem plano é aquele que psicologicamente é igual do começo ao fim. Se ele é bonzinho no começo, ele vai a trama inteira bonzinho até o final. Se ele é mal no começo, ele é mal a trama inteira até o final. Beleza? Tranquilaço? E eu tenho o narrador. Narrador, nós temos aí alguns tipos de narrador. Tem o narrador em primeira pessoa, que eu vou chamar de narrador personagem, porque ele narra e ele faz parte da história. E tem o narrador em terceira pessoa. Em terceira pessoa ele pode ser narrador observador, ele está de fora da história contando tudo que rola. E eu tenho ainda o observador onisciente. Onisciente é aquele que, além de estar de fora observando, ele sabe tudo que passa na cabeça de cada personagem. Então eu tenho dois tipos de narrador em terceira pessoa. Um que é só observador e o outro que é, além de ser observador, onisciente, que ele vê a história, conta a história estando de fora dela, mas sabe tudo que passa na cabecinha de cada personagem. E assim eu tenho os tipos de narradores. Narrador em primeira pessoa, quando eu sou o personagem e eu narro. Então eu faço parte da história. Quando em terceira pessoa, eu não sou o personagem, estou de fora da história, contando, só observando, ou ainda, além de observar, eu conheço toda a cabecinha dos meus personagens. Tranquilaço? Show de bola? Show de bola mesmo? Muito bem, pessoas, isso é narração. Dentro disso você vai colocar quaisquer gêneros que você tenha na sua mão aí. Beleza? Que se encaixe nessas 5 características. Muito bem, agora sim, já sabe tudo de narrativa, ponto, vira a página, segue adiante que tem mais aula para você.